Fala galerinha, beleza? Bem-vindo aí a mais uma aula no canal. Se você não me conhece, meu nome é Jefferson Alves e eu sou especialista em Power BI. No vídeo de hoje eu vou mostrar como que a gente vai utilizar um gráfico nativo para chegar nesse resultado final, onde a gente vai conseguir comparar aqui o ano atual versus o ano anterior e ainda trazer a variação percentual com uma formatação condicional. Tudo isso aqui dinâmico, de acordo com os filtros que eu aplico aqui no painel, ok? E não tem nenhuma gambiarra de colocar um visual em cima do outro, ou um visual do lado do outro, é apenas um único gráfico, e aí nós vamos utilizar DAX para a gente chegar nesse resultado final. Ok, galera? E aí, lembrando que é o quê? É um visual nativo, nós não vamos baixar nenhum visual da loja para chegar nesse resultado final, ok? E aí não deixe de acompanhar o final do vídeo, aonde eu deixo um desafio para vocês resolverem, ok? Então, acompanhe aí todo o tutorial, e lá no final também, né, veja qual que é o desafio para vocês tentarem replicar. Beleza, galera? Sem muita enrolação, bora pra aula. E aí, galera, vamos lá realmente começar a colocar aqui a mão na massa. E aí, o que que eu quero que vocês façam, né? Caso vocês queiram acompanhar o passo a passo comigo, esse PBix inicial está disponível para download lá no grupo do Telegram. Então, o link do grupo está aqui abaixo da aula. E aí, esse PBix, né, esse modelo de dados no meu aqui, é bem tranquilo. Tem uma tabela de fato e duas, né, de duas dimensões, que é a de vendedores e a calendário. E aí eu já deixei aqui 3 medidas prontas, que é o total de vendas do período que estiver aqui selecionado. A gente tem o total de vendas, né, do mesmo período, só que do ano anterior, e a medida, né, de variação de um ano para o outro. E aí, qualquer dúvida, né, referente às medidas, você pode olhar aqui como eu fiz, ok? Então, vamos lá. Primeiro, né, o nosso gráfico, como que ele vai ser construído? No eixo X, né, no eixo aqui horizontal, a gente precisa ter 3 informações. O ano anterior, um valor, né, um valor não, um texto referente, né, o ano anterior, um texto com o ano atual, e aqui a gente precisa, né, colocar um valor em branco para a gente ter essa separação aqui de uma barra para outra. Então a gente precisa construir uma tabela auxiliar para chegar nesse resultado final. Então vamos lá. A gente vai vir aqui na página inicial, vou aqui em inserir dados, e aí vou colocar aqui 2 colunas, um que vai ser a ordem e a outra que vai ser realmente a métrica. Então a ordem, como a gente precisa ter 3 valores ali no eixo, a gente vai colocar de 1 a 3. No 1, quem que eu quero que apareça? Eu quero que apareça a barrinha do ano anterior, então vou colocar anterior. O 2, né, como vai ser a variação, então vou deixar em branco. E o 3 vai ser responsável por trazer os valores do ano atual. E aqui no nome da tabela eu vou colocar como métrica, ok? E aí vou clicar aqui para carregar. Percebam que vai aparecer uma nova tabela aqui no meu modelo de dados. Então ela está aqui carregando, prontinho. Essa tabela ela tem 2 colunas, a gente pode vir aqui nessa guia de dados aqui e verificar. Olhem só, eu tenho a coluna da ordem e a coluna da métrica. Inclusive, né, para essa métrica ela não ficar classificado na ordem alfabética, eu criei essa primeira coluna aqui para a gente fazer a classificação da maneira que a gente quer, porque é dessa maneira aqui, ó, o anterior é o primeiro, o atual é o último. Então, eu seleciono essa coluna, classificar por ordem. Prontinho. Agora vamos realmente começar a colocar a mão na massa, botão direito, vou adicionar aqui um visual, por enquanto, de tabela. E nesse visual de tabela, eu vou pegar essa coluna métrica e arrastar aqui para dentro. Então, a gente já tem aqui as informações, né? Anterior, o vazio e o atual. Agora eu preciso criar uma medida que vai falar o seguinte: quando eu estiver no contexto do anterior, me traga a medida do ano anterior. Quando eu estiver no contexto do vazio, realmente deixe em branco, não quero que me traga nada. Quando eu estiver no contexto do atual, me traga a medida do total de vendas, ok? Então vamos lá, criar essa medida, botão direito, nova medida. Vou criar ela aqui nessa pastinha mesmo, nessa tabela que a gente criou aqui da métrica. Vou aumentar aqui um pouquinho o zoom para facilitar principalmente para quem estiver assistindo aí do celular. Então vamos lá, essa medida, eu vou numerar aqui as medidas, porque eu acho que a gente vai fazer umas 5 ou 6 medidas, aí só para ficar mais didático, ok? Então vamos lá, medida 1, qual que vai ser? Vai ser a medida que eu vou colocar o nome aqui de contexto. Então primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável que vai me capturar qual que é o contexto que eu estou aqui nessa tabela. Então vamos lá. Variável, que eu vou chamar de vContexto, será igual. A gente vai utilizar o selected value lá da tabela métricas da coluna métrica. Vou colocar aqui um return só para vocês verem o que está acontecendo. Agora eu vou pegar essa medida e vou trazer ela aqui para dentro da tabela. Então, olhem só, no contexto do anterior, me trouxe anterior. Contexto do vazio, me trouxe vazio. Contexto do atual, me trouxe o atual. Agora eu vou falar o seguinte: quando essa variável estiver me trazendo anterior, me traga a medida do last year. Quando estiver me trazendo o valor atual, me traga a medida total de vendas. Quando estiver me trazendo vazio, deixe realmente em branco. Então, já temos a lógica, vamos utilizar a função aqui switch, true, e aí vamos fazer os nossos checks. Então, se a variável vContexto for igual anterior, a gente vai trazer quem? A medida do total de vendas do ano anterior. Se o contexto for igual atual, a gente vai trazer a medida total de vendas. Se não for nenhum nem outro, vai ser vazio. Aí a gente realmente deixa em branco. Olha o que aconteceu aqui. Estou no contexto do anterior, me trouxe o valor de 24 milhões.
que é esse aqui. Quando eu estou no contexto do atual, 38 milhões, esse aqui. E aí você vai falar, pô, Jefferson, mas cadê o vazio que estava aqui? É porque ele está me retornando em branco. Então, automaticamente, o Power BI tira da visualização o que é em branco. Porém, a gente pode forçar realmente para aparecer. Então, a gente vem aqui na coluna métricas, olhem só, mostrar itens sem dados. E aí, o em branco está bem aqui, ok? Pronto, já fizemos isso. Agora, o que a gente pode fazer? Transformar essa tabela em um visual de gráfico de colunas agrupadas e linhas. Olhem só, nós temos aqui o valor do anterior, a gente tem um valor vazio aqui trazendo nada e o valor do atual. Vamos fazer aqui algumas limpezas. Então, botão direito, formato, olhem só, esses títulos dos eixos eu vou remover. Seleciono e deleto, ok? Vamos já mudar também aqui ó, o título do texto. Então, já vou colocar pelo menos aqui no tamanho 10, a cor eu vou colocar um pouquinho mais escura, e aí vou colocar assim, ó, esse aqui vai ser o nosso total vendas por gerente. Agora, o que a gente vai fazer? A gente pode colocar um subtítulo, né? Então, a gente vai fazer o quê? Comparações referente ao ano anterior, né? Então, a gente vem aqui, colocar assim, ó, comparação referente ano anterior. Eu vou colocar talvez aqui o tamanho 8. O título, talvez eu vou colocar o tamanho 9, para ficar mais discreto. E aí, agora, o divisor, eu vou colocar uma linha um pouquinho mais clara, né? Olha só. Essa linha aqui, dividindo. Prontinho. Agora, o que a gente pode fazer? A gente pode colocar o rótulo de dados aqui, concorda comigo? Então, vou selecionar o gráfico, eu venho aqui nos rótulos de dados e vou colocar para a medida, olhem só aqui na série, eu vou colocar com texto, ok? Foi essa medida que a gente acabou de criar. Vou tirar a tela de fundo. A posição eu quero extremidade interna, para ficar aparecendo aqui dentro da barra. O tamanho eu vou colocar 8, e aí vou colocar uma cor aqui um pouquinho mais escura. Por assim, talvez colocar um negrito. Pronto. Agora, o que a gente pode fazer? Eu preciso, né, segregar isso aqui por gerentes. Se a gente vir aqui na tabela de vendedores, percebam que a gente tem 3 gerentes. Ok? Olhem só, a gente tem aqui o Guardiola, a Marta e o Zagallo. No nosso exemplo final, vai ficar... Cadê? Nosso exemplo final vai ficar aqui dessa maneira, ok? Olhem só, aquele gráfico que a gente acabou de construir será replicado para cada um dos gerentes. Como que a gente faz isso? Utilizando o mesmo visual, sem que a gente precisa copiar e colar ele. Então, vamos lá. A gente vai fazer o seguinte. Nesse gráfico, nós temos essa opção aqui de múltiplos pequenos. Eu vejo pouquíssimas pessoas utilizando essa feature aqui, e ela é muito poderosa, galera. Se vocês não conheciam, deixe aqui nos comentários para eu saber, né, o que você achou aqui desse recurso, tá bom? Então vamos lá. Como eu quero segregar essa informação aqui por cliente, ou por gerente, então a gente vai lá na tabela de gerentes, pega aqui o gerente ó, e traz para múltiplos pequenos. Olhem só, automaticamente ele já replicou para cada um dos gerentes as barrinhas de atual e de anterior e atual, ok? Porém, por padrão, ele vem assim, ó, com 2 colunas e 2 linhas, mas a gente pode mudar isso aqui. Então, vamos selecionar aqui a opção de formato. Agora, nós temos essa opção aqui de múltiplos pequenos. Então, a princípio, ele vem nesse padrão aqui, 2 linhas e 2 colunas. No nosso caso, eu quero uma linha e 3 colunas. Olhem só, prontinho. Agora, já modificamos aqui o layout. A borda, que é o que está separando um gerente aqui do outro, eu vou escolher pontilhado, porém uma cor aqui mais discreta, né? Uma cor mais clarinha, ok? Olha só, vamos deixar sólido aqui mesmo. Pronto. Agora tem o título, né? É o nome dos gerentes, olhem só. A gente pode fazer o seguinte, a gente pode colocar ele na parte inferior, percebam que agora ele apareceu aqui, porém eu vou escolher na parte superior, porém centralizar ele na horizontal. Olhem só, ficou dessa maneira. Aí você poderia modificar o tamanho da fonte e a cor da fonte e tudo mais, ok? No princípio eu vou deixar nesse padrão aqui. Agora, o que a gente precisa fazer? Olhem só, eu vou selecionar o nosso gráfico. No eixo Y, aqui na faixa, no valor mínimo, eu vou colocar 0, né? Para não correr o risco aí de ter distorções. Agora vem o mais... aqui algo que a gente precisa utilizar DAX para a gente chegar naquele resultado final. Se a gente pegar aqui a versão original, olhem só, a gente tem um espaço aqui em cima da maior barra, onde a gente vai fazer essa linha aqui e mostrar a variação. Então a gente precisa utilizar DAX para criar esse espaço extra aqui no topo. Por quê? Olhem só. Qual que é a maior barrinha aqui? É essa de 14 milhões. Percebam onde que ela está batendo. Está batendo bem aqui no final do eixo Y, olhem só. Então a gente não tem um espaço extra aqui para fazer aquela linha com a variação. Então a gente precisa modificar esse valor máximo aqui. Por exemplo, com esse filtro selecionado, o maior valor foi 14,4 milhões. Porém, se fosse 20 milhões, olhem só, 20 milhões, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a gente já teria esse espaço extra aqui, tá vendo? Porém, a gente chumbou esse valor aqui no máximo. A gente precisa deixar isso dinâmico. Por quê? 20 milhões fica legal para esse filtro que a gente aplicou aqui, 2019, abril. Se eu seleciono, por exemplo, setembro, qual que foi o maior valor aqui? Foi esse 24 milhões. Então, o nosso eixo Y, 20 milhões já não serve. Teria que ser talvez uns 32 milhões. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha só.
ok? Então a gente precisa deixar isso aqui dinâmico, tá bom? Então, como que a gente vai deixar isso aqui dinâmico? Deixa eu voltar aqui com um valor automático. A gente vai fazer o seguinte, pelo que a gente dividiu esses valores? Foi por gerente, né? Então, a gente tem aqui o valor do ano anterior e o valor do ano atual. Então, a gente tem que capturar qual que é o maior valor do atual, qual que é o maior valor do anterior e comparar eles, ok? E aí, o que for maior, a gente vai retornar aqui no valor máximo. Bom, parece complicado, mas vamos lá por partes. Botão direito, nova medida. Essa medida vai ser a 2, eu vou chamar ela de eixo Y max. Então, vamos lá. Criar primeiro uma variável, que vai ser a tabela, ok? Então, a tabela foi... O que a gente colocou no múltiplos pequenos? Foi esse aqui, né? Foi os gerentes. Porém, o gerente, ele é uma coluna da tabela vendedores. Então, eu preciso transformar essa coluna de gerente em uma tabela. E aí, eu vou utilizar a função allSelected para isso, ok? E aí, eu vou lá na tabela vendedores, na coluna gerente. Com isso, eu garanto, né, que essa coluna agora, ó, ela é uma tabela, ok? E aí, eu utilizei a função allSelected para remover qualquer filtro que tenha aqui dentro dessa tabela, beleza? Não vou entrar em muitos detalhes disso aqui, senão o tutorial ficaria muito extenso, tá? Mas qualquer dúvida aqui a respeito da allSelected, pode deixar aqui nos comentários que vai ser um prazer aí responder. Agora, vamos lá. Agora a gente vai criar uma variável que vai ser maior valor do anterior, ok? Será igual. Se a gente vir aqui, o anterior é essa barrinha, essa primeira barrinha. Qual que foi o maior valor aqui? Foi essa, de 12 milhões. Então, a gente vai precisar retornar esse valor aqui na variável. Então, a gente vai utilizar a função maxx. E aí a maxx ela tem dois argumentos, a tabela e a expressão. A tabela a gente acabou de criar na variável anterior. E a expressão, qual que é a medida que está me retornando o valor aqui do anterior? É a total vendas do ano anterior, ok? Agora eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui o return e vou trazer essa variável. A princípio, nesse cartão, o que eu vou fazer? Vou selecionar ele. Essa medida que a gente acabou de criar, vou trazer aqui para o eixo max. Olha só, trouxe 11,6 e aqui 12 porque arredondou. Então vamos selecionar esse gráfico. Vamos aqui nos rótulos de dados, e aí no rótulo de dados a gente vai colocar o que é uma casa decimal. Ok? Então, 11,6, 11,6. Isso aqui está dinâmico. Vou selecionar aqui em março. Retornou 5,9, porque o maior valor do anterior é esse aqui, ó, 5,9. Inclusive, vamos colocar uma cor diferente na barrinha do anterior. Olhem só, então aqui em colunas, cores, a gente vai habilitar mostrar tudo, e aí o anterior, essa cor 1 aqui do nosso tema, eu vou escolher essa segunda opção. Ficou assim, ok? Prontinho. A gente já conseguiu, né, deixar dinâmico o maior valor do anterior. Agora a gente precisa deixar dinâmico o maior valor do atual. Basta a gente copiar essa linha, colar, e aí a gente troca aqui o nome da variável, né? Maior valor do atual. E aí, ao invés de retornar a medida do ano anterior, a gente retorna a medida do total de vendas, né? Que corresponde ao ano atual. Olhem só. Aí ele retornou aqui 8,9 milhões, porque o maior valor foi esse aqui, ó, 8,9. Se eu selecionar outro filtro aqui, 17,7 e o maior valor foi esse aqui, ó, 17,7, ok? Então vamos lá. A gente tem duas variáveis. Está capturando para mim o maior valor do atual e me capturando também o maior valor do anterior. Porém, no nosso eixo Y, naquele valor máximo, a gente não pode retornar as duas medidas. A gente tem que escolher entre uma e outra, ok? Então, para isso, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai trazer uma outra variável, V maior, será igual. Nós vamos utilizar a função max, ok? Tomem cuidado pelo seguinte, nas outras aqui a gente utilizou maxx com 2x. Esse aqui é somente 1, ok? 1x. E aí nós vamos, dentro da max, retornar essas variáveis, V maior anterior e V maior atual. Aí ela vai avaliar, né? Qual das duas é maior. E aí vai ser a que for maior que ele vai me trazer, ok? Então, olhem só. Trazer aqui a variável. Percebam que ele retornou 17,7, que é esse aqui, ó, do atual, ok? Eu vou fazer um filtro aqui para abril, retornou 14,4, que é esse aqui, ó, 14,4 do atual. Porém, se eu fazer um outro filtro aqui, por exemplo, em 2020, e aí eu vou selecionar, por exemplo, julho, olha o valor que ele trouxe aqui, ó, 17,7, que é esse valor aqui, ó, do anterior. Então, ele está conseguindo olhar aqui, ó, para todas essas barrinhas e me trazer qual que é o maior valor, ok? Aí essa medida a gente vai trazer aqui, ó, no eixo Y. Porém, eu não quero, né, que o eixo Y fique limitado na mesma altura aqui da maior barra. Eu quero que essa medida que a gente acabou de fazer, ela desloque um pouco para cima. Então, a gente vai fazer o seguinte. Vou criar uma outra variável, que vai ser assim, ó, V deslocamento, e aí vai ser 1,7. Então, eu vou pegar o maior valor e vou acrescentar, né, vou fazer vezes 1,7. E aí, a gente vai ter agora um valor maior. Então, olha só, ao invés de retornar 23,7, está me retornando agora 40,3. E aí, essa medida aqui, a gente vai colocar no eixo Y, na parte aqui, ó, do máximo. Então, a gente vem aqui no fx, valor do campo, a gente vai selecionar essa medida, eixo Y max, trazer como aqui. Olha só, agora a gente sempre vai ter esse espaço extra aqui, ó, no final da barra, da maior barra. Olha só.
E aí a gente consegue fazer aquela jogadinha, né, colocando as linhas aqui em cima, ok? E é isso que a gente vai fazer. Olha só, se a gente vir aqui para o nosso exemplo original, essa linha que faz essa volta aqui, são 3 medidas, ok? Uma para cada parte. Olha só, a gente vai criar uma medida para a linha subindo, a linha aqui na horizontal e a linha descendo. São 3 medidas. E aí nós vamos começar com essa linha aqui na parte de cima. Agora ficou fácil, né, galera? Essa linha. Por quê? A gente já tem essa medida aqui, ela está me retornando bem aqui, ó, na parte superior, né? Então a gente vai pegar essa medida, vai replicar ela e vai colocar ela um pouquinho abaixo. Olhem só, vou copiar toda essa medida, Ctrl A, Ctrl C, e agora criar uma nova. Essa nova medida vai ser a de número 3, e aí vai ser a linha, ok? Olha só, vou colocar só assim, a linha. E agora, ao invés de retornar o valor, deslocar 1.7 para cima, eu vou deslocar 1.5 só, olha só, 1.5. Eu vou apertar Enter. Agora, com esse gráfico selecionado, a gente vai vir aqui, ó, no eixo Y da linha e vai trazer ela para cá, eixo Y da linha, ok? A princípio deu ruim aqui porque habilitou o eixo secundário, então a gente vai desabilitar. E também habilitou aqui o rótulo de dados da linha. Então, vamos vir aqui, ó, no rótulo de dados dessa medida, né, número 3, a gente desabilita. Olha o que aconteceu, a gente já tem uma linha bem aqui. E por que essa linha deu bom? Por conta disso aqui, galera. O nosso eixo Y, a gente deslocou ele até o 1.7, né, acima, e a linha a gente colocou no 1.5, um pouquinho abaixo. Por isso que ela aparece aqui na nossa visualização. Olhem só, bem interessante. E tudo isso aqui fica dinâmico, ok? Claro que agora a gente pode fazer o seguinte, a gente pode selecionar a linha, e aí eu quero a largura do traço com 2, a cor da linha, eu vou escolher essa cor número 1 aqui do nosso tema, e aí eu vou escolher essa opção aqui, ó, a segunda de baixo para cima. Ficou aqui. Agora, essa legenda aqui não tem nada a ver, né? A gente vai remover ela. Então, a gente vai vir aqui, na opção de legenda. Olha só que estranho. Ela está... Deixa eu ampliar aqui, ver se eu consigo. Não. Ela está desabilitada aqui no campo de formato, porém apareceu aqui na nossa visualização. Então, deve ter sido algum problema aqui com o múltiplo pequeno. Deve ser algum bugzinho, ok? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou remover o gerente dos múltiplos pequenos. Agora apareceu a legenda. E agora eu removo a legenda, ok? E agora eu volto com o gerente aqui para os múltiplos pequenos. Okay? Múltiplos pequenos, o gerente. Agora deve resolver. Ah, prontinho, tá vendo? Resolveu. Deve ser algum bugzinho. Provavelmente no futuro não vai ter a necessidade de fazer isso, ok? Pronto. Agora o que a gente precisa fazer? Já criamos aqui a linha. Agora, pessoal, a gente precisa criar essa outra parte aqui, ó, uma outra medida para fazer essa variação. Ok? Então, vamos lá. E aí vamos fazer o seguinte, olhem só, para fazer antes da gente fazer a variação, olhem só, nós temos aqui o eixo Y. Como nós temos o rótulo de dados, a gente já não precisa mais dele. A gente já fez a configuração, então a gente pode esconder aqui na nossa visualização, ok? Agora vocês vão entender o seguinte, naquela tabela que a gente criou, a gente colocou essa informação aqui, ó, do vazio, ok? E essa informação do vazio foi justamente para a gente criar essa variação aqui centralizada entre as nossas barras, ok? Por quê? Qual que vai ser a jogada agora? A gente vai avaliar em qual contexto que a gente está. Se a gente estiver no contexto do vazio, a gente vai trazer o valor dessa linha, e aí vai criar um ponto bem aqui, somente nesse contexto, ok? Parece complicado, mas vamos lá. Botão direito, nova medida. Opa, né? Nova medida. Damos um aqui, e aí vai ser a medida número 4, que eu vou colocar assim, ó, variação. E aí eu preciso saber qual contexto que eu estou, né? Então vou criar uma variável do contexto, e aí eu vou capturar o valor da coluna métrica lá da tabela métrica, ok? Tem muito segredo. Vou colocar agora um return, e aí nós vamos fazer o seguinte, um if bem simples, tá? Então, se o vContexto for igual vazio, então me traga a medida linha. Se não, olhem só, a princípio eu vou colocar o blank aqui, não precisa, tá? Mas só para ficar mais didático. Pronto, apertei Enter. Agora, eu diminuir aqui um pouquinho do tamanho do visual, pronto. Eu vou pegar essa medida e vou trazer ela aqui para quem? Para o eixo Y da linha. Olhem só, prontinho. Olha onde foi criado um ponto aqui, somente naquele contexto vazio. Então, o que aconteceu aqui, galera? Deixa eu voltar na medida. Olhem só. Diminuir aqui um pouquinho. Assim, vamos lá. Então, primeiro, a gente capturou, né, em uma variável, qual contexto que eu estou, né? Então, essa variável, ela realmente está me trazendo o nome aqui do contexto. E aí, o nosso if faz o seguinte. Olhem só, ele começa aqui, ó. O contexto anterior. O contexto anterior é igual ao vazio? Não. Então, me traga blank. Caiu na cláusula blank. Por isso, não apareceu nenhum ponto aqui em cima. Ok? Aí, ele continuou. Foi para o próximo aqui, para o contexto do vazio. O contexto é igual ao vazio? É. Então me traga a medida da linha. E aí ele foi aqui, ó, me trouxe a linha. Por isso criou um ponto aqui bem em cima. No atual ele fez a mesma jogada. O contexto, o nome atual é igual ao vazio? Não. Então me retorne blank. Por isso que não apareceu nada aqui. Beleza? Agora o que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui nos rótulos de dados, porque eu quero pegar esse valor aqui e colocar ele acima do marcador. Então rótulos de dados. Qual que é a série? A série variação. A gente vai tirar a tela de fundo. E aqui a posição nós vamos colocar ele acima. Ok? A cor, a princípio, vou colocar uma cor aqui, nada a ver, vou colocar essa cor aqui, ó, rosa.
ok? E vou colocar aqui um negrito, porque daqui a pouco a gente já vai fazer aqui uma formatação condicional, tá bom? Só para ficar nítido aqui que essa formatação que a gente fez aqui, ó, foi apenas para esse rótulo de dados, e não para os que estão na coluna, ok? Agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa deixar esse marcador aqui com a mesma cor da linha. Então, a gente vai selecionar aqui os marcadores. Ó, a princípio, os marcadores aqui, eles estão desabilitados. Eu vou habilitar ele, prontinho. E aí, habilitou os marcadores também da linha, ok? Prestem atenção no seguinte, aqui no eixo Y da linha, a gente tem a medida número 3, que criou essa linha constante, e a gente tem a medida número 4, que criou, né, esse valor aqui, ó, que vai me trazer aqui da variação, que foi esse ponto aqui vermelho, ok? Então, a princípio, vamos fazer o seguinte, o da linha, não adianta eu desabilitar aqui, olhem só, ele a princípio sumiu, né? Porém, olhem só, eu vou clicar aqui no Zagalo, percebam que quando eu faço um filtro, o marcador ele aparece. Então, vou fazer o seguinte, vou utilizar um macete aqui, olhem só, eu vou habilitar esse marcador, e aí eu vou escolher um bem pequenininho, que é essa linha aqui, e colocar o tamanho 1. Aí praticamente, ó, ele fica invisível. Quando eu clicar agora no Zagalo, tá vendo? Ele aparece bem mais discreto aqui, ok? Tá bem mais, pra mim assim, mais elegante. Agora, realmente o marcador da variação, eu vou colocar aqui o tamanho 6, eu quero também uma bolinha, e aí a cor eu vou colocar essa opção aqui, ó, a mesma cor que a gente colocou na linha, tá? Olha só, primeira cor do nosso tema, de baixo para cima, segunda opção. Prontinho. Ok? Agora o que a gente tem que fazer? Olhem só, ele está me trazendo aqui o valor da linha, ok? Porém, ao invés de aparecer o valor da linha, eu quero que apareça o percentual aqui da variação. Então, nessa medida número 4, a gente vai fazer o seguinte, aqui em formato, a gente vai trazer o seguinte, olhem só, formato dinâmico, ok? A princípio apareceu isso aqui, uma coisa aqui toda doida. A princípio eu vou colocar o meu nome aqui entre aspas. Olha só, aspas, ok? Olha o que a gente tem aqui. Apareceu o meu nome em todos os contextos. Bem interessante. Por quê? Aqui ao lado a gente tem um formato, porém, olhem só, a gente tem a medida. A medida continua a mesma. Está me trazendo o valor da linha quando o contexto for vazio. Porém, o que vai aparecer é uma outra coisa, ok? Um outro valor, uma outra medida que a gente determinar aqui no formato. Então, vamos lá. Primeiro, olhem só, eu vou tentar trazer a medida que está me trazendo a variação percentual. E é esse total de vendas e year-over-year. Porém, se eu apertar Enter, percebam que deu um erro. Por quê? Para a gente trazer uma medida, tem um macete, que a gente tem que colocar antes 4 aspas em um e-comercial, e aí depois, no final, um e-comercial e 4 aspas. Agora sim a gente conseguiu trazer aqui, ó, a medida. Porém, ela veio no formato decimal. Eu quero que apareça no formato de porcentagem. Então, deixa eu fazer aqui uma indentação, assim fica melhor. A gente vai pegar essa medida no formato decimal e transformar em porcentagem utilizando o format. E aí, vamos lá. O primeiro argumento do format é o valor, né? Ou seja, a medida que a gente quer formatar, ele está aqui. E agora, como que eu quero que seja o formato? Eu quero que seja um percentual, em porcentagem, né? Então, coloco entre aspas. A princípio, vou colocar assim, ó, 0%. Percebam que já modificou aqui para nós. Porém, eu quero uma casa decimal. Então, vou colocar ponto zero aqui. Agora sim, ó, uma casinha decimal. Porém, quando for positivo, eu quero que apareça um sinalzinho de mais, ok? Olha só, sinal de mais. E aí, ainda quando for positivo, além do sinal de mais, eu quero que apareça uma setinha para cima. Então, vamos aqui em um outro site, inclusive já está aqui no link da descrição, esse site, nós vamos vir aqui nessa opção de símbolos e setas, ok? A opção, galera, que eu mais gosto, né, é essa opção aqui, 30. Onde a gente tem essas setas aqui, onde tem essas voltinhas aqui, bem elegantes. Então, eu passo o mouse em cima de uma seta, copio, volto aqui para o Power BI, e aí, antes aqui do mais, eu colo a seta. Então, olhem só, agora nós temos, quando a variação é positiva, setinha para cima e o número de mais, e a porcentagem. Porém, vamos lá, nós temos um problema aqui. Deixa eu selecionar talvez o ano de 2020, que a variação acho que é negativa. Olha o que aparece aqui. A variação negativa apareceu o sinal de menos, a setinha para cima e o mais. E aí, a gente tem que contornar isso, né? Então, aqui na variação, quando ela for negativa, vai ser um outro formato. Então, logo depois aqui dessa formatação, a gente vai colocar ponto e vírgula. Por quê? Antes do ponto e vírgula é somente o que é positivo. Depois do ponto e vírgula vai ser o que é negativo, a princípio. Eu copiei, aí eu vou apagar, né? Vai ser o sinal de menos. E aí agora eu volto aqui no site e pego a setinha para baixo, ok? E aí colo aqui. E aí eu coloco um ponto e vírgula. E no final. Prontinho. Olha o que a gente tem aqui. Variação negativa, setinha para baixo e o sinal de menos e mais a variação. E aí se a variação for positiva, setinha para cima, sinal de mais e mais a variação, ok? Perfeito, já conseguimos utilizar aqui os formatos dinâmicos. Agora, o que a gente tem que fazer aqui? A formatação condicional. A princípio, deixa eu selecionar o ano aqui de 2021 e selecionar o mês de abril. Por quê? Olhem só, o Guardiola e a Marta ficaram com a variação negativa, o Zagalo aqui com a formatação positiva, com a variação positiva. Então, quando for positivo, eu quero uma cor, quando for negativo, eu quero uma outra cor. Como é que a gente vai fazer isso? Criando uma medida, né? Então, vamos lá. Essa medida vai ser de número 5, vai ser a variação cor. Será igual, agora, né, pessoal, um if simples, né? Então, a gente vai avaliar se essa medida do total vendas year-over-year percentual é maior que 0,
Se for maior que 0, então foi positivo. Então a gente vai trazer uma cor verde. Eu vou colocar entre aspas green. Se não, vai ser abaixo de 0, né? Então vai ser negativo. E aí eu vou trazer a cor red. Vou fechar aqui o if. E agora essa medida a gente vai utilizar aqui para fazer a formatação condicional desse rótulo. Então a gente vai aonde? Rótulo de dados. Aí escolhe a série que você quer fazer a formatação, que é a variação. Agora, em valores, ao invés de trazer essa cor rosa, a gente vai aqui no FX para fazer a formatação condicional. Valor do campo, e aí nós escolhemos essa medida 5. Olhem só, variação positiva ficou na cor verde, variação negativa na cor vermelha, ok? Porém, eu vou utilizar aqui outras cores, tá? Ao invés de ser a cor verde, vou colocar essa cor hexadecimal, que é um vermelhinho, um azul, e aqui, ao invés do red vou colocar uma cor vermelha, FF0000, ok? Olhem só, agora ficou esse vermelho e esse azul. E tudo isso aqui, pessoal, dinâmico. Olhem só, selecionei 2021, variação negativa vermelho. Selecionar aqui 2019, variação positiva, ficou na cor azul. Ok? Agora, né, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer o seguinte. A princípio, vou selecionar aqui o ano de 2018. Olhem só. Selecionei o ano de 2018. Olha o que aconteceu aqui. Como a gente só tem dados a partir de 2018, então o ano anterior, olhem só, ele vem em branco, porque ele está tentando trazer dados de 2017 que eu não tenho na base, e aí eu não tenho esses dados, né? Então retorna branco. Porém, quando essas medidas aqui, ó, elas estiverem em branco, eu não quero que a linha apareça, ok? Então a gente pode voltar aqui na linha, olhem só, nessa medida número 3, e a gente vai fazer um if bem aqui. Então, se, olhem só, bem aqui no resultado, se não estiver not is blank, se não estiver em branco, o quê? Essa variável aqui, ó, maior valor anterior. Por quê? Ela está me trazendo aquela medida, né, do total de venda do ano anterior. Então, se ela não estiver em branco, continua fazendo o cálculo, ok? Se não, fica em branco ali, vazio. Olha o que a gente tem agora. Quando estiver em branco, a linha não aparece. Quando estiver valor, aí sim, essa linha vai aparecer. Beleza? Show! Próximo passo é a gente finalizar aqui o gráfico, né, com aquelas duas linhas aqui, uma para o anterior e a outra aqui, ó, para o atual. Então, vamos lá. E aí, pessoal, para criar as linhas, a gente vai utilizar uma feature bem interessante desse gráfico, que são as barras de erros. Então, com o gráfico selecionado, a gente vai ter essa opção aqui, barras de erros, e aí as barras, elas têm duas opções, o limite superior e o limite inferior. O limite inferior é o próprio valor que está me trazendo aqui nas colunas. Então, a gente só vai precisar calcular o limite superior do contexto do anterior e o limite superior do contexto do atual. Ok? Parece difícil, mas vai ser mega simples, porque a gente já tem praticamente a medida criada. Olhem só. Eu vou selecionar essa medida número 4, que é a da variação, então Ctrl A, Ctrl C para copiar, criar uma nova medida, e aí o nome dessa medida eu vou colocar o valor 6, né, que é a medida 6, e vou colocar assim, ó, primeiro a gente vai fazer a linha do anterior, então eu vou colocar o nome da medida dessa maneira mesmo, anterior linha, ok? Como a gente vai precisar ainda dessa variável, e agora nesse check aqui do if, a gente vai mudar. Ao invés de constar aqui vazio, como eu estou fazendo a linha do anterior, eu vou colocar a palavra anterior, exatamente igual a gente fez lá na nossa tabela, ok? E vou apertar Enter. Daqui a pouco a gente já volta nessa medida. Agora o que eu vou fazer aqui? No eixo Y da linha, eu vou pegar essa medida 6 e trazer ela para dentro do visual. Olha só, eixo Y da linha. Olha o que aconteceu, criou um pontinho aqui com um valor somente no contexto do anterior. Por que aconteceu isso? O Power BI faz o seguinte, ele vai andando aqui, ó, contexto por contexto, avaliando, né, o que a gente fez aqui no if. Então, primeiro ele começa aqui, ó. A palavra anterior é igual à palavra anterior? É. Então vai me trazer o valor da linha, que foi esse valor aqui, ó, de 27 milhões. E aí criou um pontinho bem aqui. Ele para por aí? Não, ele continua. O contexto do vazio é igual à palavra anterior? Não, né? Então ele veio e caiu na cláusula do blank. Aí o atual, a mesma coisa. Ele veio aqui, ó. A palavra atual é igual à anterior? Não. Então cai aqui na cláusula blank. Foi isso que aconteceu por trás dos panos, ok? Agora, a gente precisa fazer o seguinte, olhem só, o rótulo de dados aqui eu não preciso, apenas dessa medida aqui, número 6, ok? Então eu vou desabilitar. O marcador daqui a pouco a gente desabilita, porém vamos já colocar aqui a nossa barra de erros. Então a barra de erros de quem? Da série, olhem só, número 6, né, a medida 6. Aí a gente vai habilitar. Agora tem o seguinte, limite superior, a gente acabou de calcular, a gente não precisa trazer nada para cá. Porém, no limite inferior, a gente precisa colocar, né, a medida que será esse limite, que nesse caso aqui é qual? A total de vendas do last year. Então a gente vem aqui, ó, limite inferior, a gente vai trazer a medida total de vendas do ano anterior. Percebam que já criou uma barra bem aqui, bem interessante, né? Agora a gente vai formatar essa barra. Primeiro, dicas de ferramentas, aqui eu vou tirar, somente as dicas de ferramentas aqui dessa barra de erros. E agora aqui na barra, vamos lá. Primeiro, a cor da barra vai ser a mesma que a gente colocou ali na linha, ok? A largura também será a mesma, número 2. Tá vendo que criou um marcador bem aqui embaixo? Esse marcador aqui eu vou remover, então eu vou colocar nenhum. E aí, na cor da borda aqui, ó,
eu vou zerar. Okay? Essa cor da borda é o que, galera? Olha só, vou colocar um verde aqui, tá vendo que cria praticamente um neon aqui? Porém, se a gente zerar, olha só o tamanho da borda, fica dessa maneira. Perfeito, né? Agora que a gente já configurou aqui essa linha, esse marcador aqui, né, na parte superior, a gente não precisa. Então, a gente vem aqui nos marcadores, da série da medida número 6, a gente vai fazer o seguinte, colocar o menorzinho, tamanho 1, e aí a cor a mesma que a gente fez aqui da linha. Ok? Olha só, bem, já está criando o corpo aqui o nosso gráfico. Agora, para finalizar, né, a gente vai pegar essa medida número 6 e vai praticamente copiar, praticamente não, né, a gente vai copiar, vai criar uma nova, vamos colar, e aí eu vou trocar o número 7, e aqui onde está anterior, vou colocar atual, aqui embaixo, né, no contexto, a gente vai trazer o valor do atual, ok? Vou apertar Enter, agora o que a gente vai fazer? Gráfico selecionado, pega essa medida número 7, traz ela aqui para o eixo Y da linha, criou uma bolinha, né, somente no contexto do atual. E aí, se você tem dificuldade, faça aquele exercício que eu acabei de mostrar para vocês, ok? O Power BI vai vir contexto por contexto avaliando essa nossa expressão. Então ele veio aqui, ó. A palavra anterior é igual a atual? Não. Então caiu na cláusula blank, por isso que não apareceu nenhum valor ali. O contexto do vazio é igual a atual? Não. Então caiu aonde? Na cláusula blank, por isso que não apareceu nada aqui. Agora, no contexto, olhem só, atual é igual a atual? É. Então me traga o valor da linha. Por isso que trouxe essa bolinha com esse valor aqui. Ok? Agora é só a gente fazer praticamente o que a gente fez agora há pouco, né? Então a gente vai vir aqui na... Primeiro, deixa eu tirar esse rótulo de dados. Da medida número 7. Olha só, vou tirar. Pronto. Agora, barra de erros. Número 7, olha só. Número 7, né? Que é a medida que a gente acabou de criar. A gente vai habilitar. O limite superior a gente já tem. O limite inferior é quem? É a medida que está me retornando o atual, que nesse caso é o total de vendas. Total de vendas. Então é ela que a gente coloca aqui no limite inferior. Então vou adicionar dados principais, total de vendas. Percebam que já criou aqui uma linha para nós. Basta a gente configurar, né, essa barra. Então a mesma cor aqui da linha que a gente colocou lá na parte de cima, largura 2. Agora o marcador aqui eu vou colocar um triângulo, ok? Para ele ficar apontado aqui para baixo, perfeito. O tamanho do marcador aqui eu vou deixar 5, e aí o tamanho da borda aqui eu vou zerar. E agora esse marcador rosa a gente vai remover. Olha só, marcadores. A gente vai vir aqui, ó, na opção 7, ao invés de uma bolinha, vamos colocar esse aqui o menor. Deixar no tamanho 1, na mesma cor aqui da linha. Olha só que incrível essa nossa visualização, pessoal. E agora, né, tudo dinâmico, de acordo com os filtros que a gente aplica aqui no painel. Olha só. Selecionando aqui 2021, tudo dinâmico. Olha só. E aí, se eu selecionar o ano de 2018, né, aí, por conta daquele cheque que a gente fez na linha, não vai aparecer. Olha só. Bem interessante, né? E aí, pessoal, essa aula foi isso. Espero aí que vocês tenham gostado, ok? Esse aqui é um conteúdo que eu estou trazendo de forma gratuita, que muitas vezes você não vai encontrar nem em muitos cursos pagos por aí. Então não deixe, tá, de se inscrever no canal, de curtir e comentar bastante, pessoal, porque isso ajuda demais o canal. Você curtindo, você comentando, mostra para o YouTube que esse aqui é um conteúdo relevante e acaba entregando para mais pessoas. Consequentemente, você ajuda demais aqui o canal. Então dê essa moral aí, ok? E também, né, não deixe de ativar o sininho para que vocês saibam, né, das atualizações aqui no canal em primeira mão. E agora eu vou deixar aqui um desafio para vocês. Na aula que eu mostrei hoje, a gente fez a formatação condicional somente na variação. Porém, essa bolinha, que é o marcador, ela sempre fica da mesma cor, que no caso aqui foi a cor da linha. Olhem só, independente do filtro que eu fizer. Porém, olhem só no resultado final aqui. Eu coloquei também uma formatação condicional neste marcador. E aí eu gostaria, né, que vocês tentassem fazer essa formatação condicional nas bolinhas, não apenas aqui na variação, ok? Tentem aí, galera. E aí, vocês conseguindo ou não, me marque, seja lá no LinkedIn ou no Instagram, para eu ver como que vocês estão reagindo aqui com os conteúdos que eu posto. E aí, caso vocês queiram um vídeo mostrando a solução aqui da formatação condicional dos marcadores, deixa aqui nos comentários que aí eu trago a solução também para vocês. Ok, pessoal? Então, essa aula foi isso. Aqui na tela final, eu vou deixar também uma outra aula onde eu utilizo, né, essas barras de erros para criar setinhas condicionais bem interessantes. Então, se você não viu, veja essa aula que está aqui na tela final, que com certeza vai agregar bastante conhecimento para vocês. E aí, galera, fiquem com Deus, forte abraço, até a próxima. Fui!